Olá a todos vocês, sejam sempre muito bem-vindos ao Medium Talks. Será que o mundo está ficando louco? Ou quem sabe, agora é que o mundo está certo? Eu fico pensando, às vezes, em tudo que tem acontecido, quanta novidade, quanto assunto, quanta terapia, quantas pessoas diferentes, mas trazendo para nós o que eu acredito que sempre pertenceu ao nosso mundo, ao planeta, essa capacidade de ir além, de poder olhar o céu e enxergar dentro de você, essa capacidade de ser ponte, de ser o elo de ligação. Às vezes a gente estuda a história da humanidade e vê onde está, ou vê a pergunta, né? Onde está o elo perdido? Se a gente parar de falar que ele é perdido, o elo sempre esteve conosco. Mas nós temos pessoas especiais hoje no mundo nos ajudando a compreender esses dois lados da margem. Tenho falado sobre isso, né? Você quer estar nos dois lados da margem ou você quer ser só ponte? Eu acho que a gente pode estar nos dois lados da margem, continuar sendo terrenos, vivendo nossa vida aqui na Terra, mas passar a ser divinos, porque essa é a herança verdadeira da nossa alma. Nossa convidada de hoje, canalizadora do comando venusiano, seja muito bem-vinda, Raíssa Redjazzi. Gratidão, Suzy. Hom Niwa, saudações venusianas. E você trouxe exatamente esse ponto, né? A gente sempre teve isso dentro de nós. Nós temos um DNA que está adormecido, que está desligado. E a hora é agora da gente reconectar o que nós somos de verdade. Gratidão por estar aqui, Suzy. Divino, vai ser uma oportunidade sem igual. Meus amados, meus dois convites. Primeiro é o Freter. Freter é uma canalização de frequências de som que fizemos juntos, Marluce e eu. São em torno de 5 minutos cada áudio, dele 5 minutos eu. Tem o e-book, são 11 áudios para todos os momentos da sua vida. Tem um e-book completo, um diário de bordo, para você poder acompanhar quais são essas frequências. E esse é um convite muito especial, porque é um trabalho que nós fizemos para ter um custo-benefício. Não ser caro, e é muito barato. Não ser caro, mas estar disponível a todo mundo. Então tá aí o convite para vocês conhecerem Freter, frequências de intermodulação, para transformar o campo, transformar a nossa vida, para que essa energia permeie toda a nossa estrutura física, mental, emocional, espiritual. E o MMM, a Mentoria dos Mentores, que está no módulo 3, com o prazer da nova rodada de mentores, né? Nossa Cíntia Camerim, que já está conosco no 2 também. Agora vem Ivan Martins, do Instituto Ivan Martins, Débora Souza, fantástica, Pamela Zequim, especialista em Seja Sua Própria Medicina, a única que tem autorizado pelo MEC canalizações e trabalhos do xamanismo. Eu, Suzy Maria e Marluce Paiva, que é o nosso comandante dessa nave. Então tá aí, tanto o Freter quanto o MM3, uma oferta maravilhosa, pensando em custo-benefício. Como fazer algo que não é caro, que é bem acessível, mas que você tenha num 6 mestres, quer dizer, mais barato que a aula de um só dos nossos mestres, mas os 6 juntos. E é mais barato que uma das aulas. Você tem esse leque junto. E o Freter, que são 11 áudios para reconectar você com você mesmo. Raíssa, como acontece todo esse comando? Como você entra nesse mundo? Conta para nós que mundo é esse do comando venusiano. Suzy, você sabe que por algum momento eu já achei que eu estivesse ficando louca. E esse passo de aceitar a minha missão de vida, aquilo que eu vim de fato manifestar aqui na Terra, e com isso, obviamente, passar pelas minhas curas, pelas minhas transformações em conjunto, me levou a um lugar que eu nunca imaginei estar hoje, de realização, de certeza. E esse contato, ele foi construído gradativamente. Eu acho que eles são tão inteligentes de saber como lidar com o processo. Porque a verdade é que a gente tem que ser preparado ao mesmo tempo que as informações estão sendo chegadas, para que a gente tenha condições de processar essa decodificação. Porque não é uma decodificação linear. A nossa mente, ela em conjunto, tem que ir passando por um processo de evolução para que a gente consiga, de fato, decodificar aquilo que eles estão trazendo numa linha fora da linha da Terra.
A gente está falando... Uma linha fora da linha da Terra. Sim. Estamos falando da multidimensionalidade. Estamos falando do tempo cósmico, que é completamente diferente desse projeto Terra, da forma como ele está nesse momento. Quando a gente pensa em tempo cósmico, a gente está fazendo uma conexão com as civilizações mais avançadas da humanidade, que é onde nós ainda tínhamos o DNA cósmico ativado. Essa herança, ela nos foi dada na sua primeira instância pré-lemuriana através do modelo venusiano. Quando a gente pensa em planeta Terra, a gente está falando de um projeto galáctico. Nós não estamos aqui apenas perdidos para aprender e para evoluir. Nós estamos dentro de um projeto. A nossa estrutura de DNA e de constituição humana nos traz para viver uma missão específica. E aí vem esse contato. Quando a gente pensa em ser humano e a gente pensa na humanidade como ela é hoje, ela é fruto de um DNA que foi desligado. Para que eu pudesse acessar esse contato e o que de fato os venusianos estão fazendo, que é o que eu quero te contar, eu precisei passar por vários processos internos de reativação de DNA. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Reativação. Vou até anotar aqui, gente, porque isso é maravilhoso. Reativação de DNA. Eu vou voltar um passo só para ver se eu entendi. Venusianos é diretamente ligado a Vênus mesmo? Vamos lá. Nossa, ela vai chegar lá. Fiquei aqui pensando, que povo é esse? Esse é um povo que a Angélica Lira já me falou que eu pertenço a eles, mas que eu não conhecia. Eu estava esperando o dia de conhecer. Ela já falou de Suzy, você é venusiana, nós precisamos olhar isso. Você sabe que tiveram vários sincronismos para a gente estar aqui. Um outro momento eu te conto, mas não é por acaso mesmo. A gente tem o povo de Vênus. Vênus é o irmão luz da Terra. Nós temos um sistema solar e um projeto que foi criado galacticamente, que é a Terra, e existe um irmão luz que é uma referência. A nossa referência de ascensão está em Vênus. Vênus é o planeta da harmonia, da beleza, da unidade, da conexão, da união das polaridades. Então, quando a gente pensa em Vênus, a gente entende que é exatamente a referência de ascensão da Terra. Ora, referência de ascensão da Terra. E não estamos falando de arquétipo planetário da astrologia, ok? Estamos falando de consciência cósmica. Vênus tem praticamente a mesma dimensão da Terra. Existem várias coincidências que demonstram, e aí a gente está falando de astronomia até, que demonstram uma similaridade entre as estruturas de Vênus e a Terra. Ora, quando a gente vem para um projeto que estava sendo construído, um projeto multidimensional, que é implantar uma vida num planeta onde várias nações estelares poderiam coexistir e contribuir. Nossa, eu vou só reforçar esse pedaço porque ele é lindo, onde várias nações poderiam participar e contribuir. Exatamente. E para que isso acontecesse, o modelo humano, Suzy, ele precisava de uma imagem-luz, de uma referência, de algo de dentro do sistema solar. Tá. Foi então que os venusianos trouxeram o DNA venusiano para a constituição da humanidade no período pré-lemuriano, que é a primeira civilização entendida como viável no planeta Terra. Então, Vênus ele tem uma ligação direta com a nossa história, com a Lemúria. O comando venusiano é diferente dos venusianos, são propósitos diferentes. Okay? Então, quando a gente pensa em conexão com Vênus, sim, a gente está falando do DNA venusiano, a gente está falando de uma referência de história, de conexão, que são os venusianos, mas quando a gente fala do projeto que os venusianos estão envolvidos, agora na Nova Terra, no projeto de ascensão, a gente sai da origem venusiana e a gente começa a falar de comando venusiano. Sai da origem, porque a origem venusiana vai de encontro à minha pergunta, eles são de Vênus mesmo, né?
vai para o comando. Diz para nós qual é a diferença dos dois. Gente, eu estudei tanto sobre origem cósmica e a gente fala comando Astar, você falou do comando venusiano agora, comando Esmeralda. Sim, todos esses são comandos, são diferentes de origem cósmica. Eu confesso que eu acho que eu não tinha feito essa pergunta ainda para alguém. Fala da diferença dos dois. Maravilha. Então a gente tem a origem, como que acontece, né? Eu, por exemplo, não tenho origem venusiana, tá? A minha origem é de Órion, mas eu trabalho para o comando venusiano, são coisas diferentes. Então a origem, ela é da onde o seu corpo cósmico, antes de entrar no projeto Terra, veio. Nós já passamos por vários lugares, de várias localizações universais e de dimensões diferentes, inclusive. Mas a gente tem um último corpo, que é o nosso corpo, antes de entrar nesse projeto. A Terra é um projeto. Tá. Então, esse corpo, ele fica guardado em criogenia pela nossa família cósmica que tem origem da onde o nosso corpo veio. Tá. Ok? Tá. Tá guardado lá, na criogenia. Tá guardado lá. Só que esse corpo, ele fica esperando eu que estou aqui despertar para a minha missão, para o que eu vim fazer, relembrar, despertar a minha memória cósmica do porquê que eu vim para esse projeto aqui e começar a fazer o contato, que é o que nós chamamos de despertar cósmico. Mas como que isso é possível, Suzy? Através dos comandos cósmicos. Tá. O que são esses comandos? Eles são agrupamentos. Você sai da origem e vai pro comando. A origem tá lá. Tá o lá. meu corpo viveu, por exemplo, e ela em não Órion. vai mudar. Antes de entrar no sistema planetário, eu vivia em Órion, tive o meu corpo em criogenia e vim para cá. Me perdi aqui, esqueci. Existem os comandos cósmicos de monitoramento do projeto Terra. Esses comandos, eles estão auxiliando a Terra a despertar a memória cósmica que está esquecida do projeto, do que de fato a gente veio fazer. Isso. E esses comandos, eles possuem propósitos específicos. Por que o comando venusiano... por isso que eu falei que tem os outros comandos, Exato. eles têm o seu próprio propósito. Eles têm um nome. Por que o comando venusiano... Vou dar o exemplo do comando venusiano, porque aí a gente consegue chegar no comando Asta, no comando de Santa Esmeralda, na Fraternidade Rosa de Órion. Por que o comando venusiano, ele tem um nome venusiano? Porque, na verdade, ele foi criado pelo mestre Sanat Kumara, da Ordem dos Kumara. Por que eles são precursores no planeta Terra? Porque eles vieram com 144 mil voluntários de Vênus para habitar o planeta Terra. Ai, eu tô adorando isso. Eu vou anotar aqui porque eu quero entender isso bem. Porque a gente fala no arrebatamento, fala dos 144 mil. Sim, eles vieram para habitar o planeta Terra. Sim. E quando eles vieram para habitar o planeta Terra, eles engajaram a civilização lemuriana. A partir daí, várias origens estelares começaram a viver a experiência também e contribuir com o projeto humano. E o comando venusiano ficou ali, só monitorando. A partir de um dado momento, o que aconteceu? Queda da densidade. Tá. Queda da densidade. Qual que é o propósito do comando venusiano? Restaurar o DNA original. Esse DNA do ser humano que tinha capacidades multidimensionais, que tinham capacidades de acesso, de conexão, de memória estelar, do porquê que estão aqui nesse projeto. Então o comando venusiano, por exemplo, ele tem um propósito de despertar cósmico, de ancoramento do Cristo cósmico, de renascer a nova Terra, que foi exatamente o ponto em que ficou lá atrás, na época da Lemúria. Quando você fala mudar a densidade, isso proporciona que a gente consiga ter contato com eles. É isso? Absolutamente. Tá. Absolutamente. Na verdade, o projeto Terra, ele já foi retomado pelos comandos. Então, existem vários comandos que monitoram o projeto. Isso. O comando Astra, por exemplo, é um comando que mantém os portais infradimensionais seguros, porque existe uma camada de infradimensão na Terra. Existem camadas densas que ainda não se sabe como conduzir quando a Terra modificar de frequência, mas elas fazem parte da história da Terra.
Então, o comando Ashta, ele mantém, inclusive, a proteção da entrada de seres que não estão compatíveis com a Terra. A Neva, que é que cuida de um desses comandos, fala muito sobre isso, que tem esse papel, perfeito. a proteção para equilibrar, não deixar entrar o que não pode mais e cuidar para mudar quem está aqui. É isso. É isso. Tá. E cada comando, então, apesar do caso do comando venusiano ter o nome venusiano, porque o comandante principal ele é de origem venusiana e ele tem a ver com o DNA venusiano, com a origem do DNA original, né, digamos assim, da Terra, várias nações estelares trabalham junto. A gente tem centros de pesquisa e de desenvolvimento. Ali tem várias famílias cósmicas que utilizam a tecnologia da nave do comando venusiano para fazer contato com pessoas aqui. Por quê? Precisa de tecnologia para romper a barreira de densidade que está entre a pessoa e o processo ascensional dela. Essa era uma das minhas perguntas aqui. Porque a gente fala tanto de tecnologia, e quem fala desses comandos e dessas origens, a gente fala a tecnologia dos arcturianos, dos sirianos, estamos sempre falando delas. Não tem como imaginar esse contato sem usar tecnologia. Não tem. Não, né? Nem... Porque a gente não tem essa capacidade. Não tem. Tá. Porque nem... Você ia falar de corteio. Nem ativar o DNA, porque a memória, ela precisa de tecnologia. Olha, quando a gente pensa em tecnologia médica, para você analisar um DNA, uma estrutura tão delicada, informacional, você precisa de tecnologia, não precisa? Da mais avançada de última geração possível. O que acontece? O ser humano que está aqui, ele está numa barreira de inconsciência tão grande, porque ele está envolvida com os emaranhados sistêmicos, com as cargas ancestrais, com as realidades paralelas criadas por ele, sistemicamente conectado com o próprio inconsciente. Como é que ele, sozinho, sem tecnologia, vai conseguir ativar o próprio DNA cósmico que na época dos Anunnakis foi desligado? Não tem como. Não tem como. Não. Então, o que está acontecendo nesse momento? A gente tem os comandos estelares, cada comando tem uma matriz de propósito. Então, o comando de Santa Esmeralda, ele é um comando de resgate, de recuperação, de regeneração energética dos corpos sutis, inclusive. Existem vários hospitais espirituais. Isso. O comando, a ordem da Fraternidade Rosa de Orion, que tem ligação com a minha origem cósmica, tem um trabalho muito grande de unificação da dualidade, da integração dos polos. Então, cada comando, eles têm uma atuação no projeto Terra. E dentro dele tem seres de várias origens e expressões. Por exemplo, o nosso mestre amado, Sananda, Jesus, ele se apresenta em várias expressões, em comandos distintos, porque é um ser multidimensional. Então, dentro do comando venusiano, ele se apresenta como Sananda Kumara. Como Sananda Kumara. Sananda Kumara. Que é um fractal do mestre Sanat Kumara. Isso. Entendi. Mas isso é lindo. Esse momento que nós estamos vivendo no planeta, o que eles falam? Em que momento nós estamos? Isso é bom, isso é ruim? A gente está afundando? Ou agora é que vai emergir o verdadeiro planeta? O que eles falam sobre isso, Raíssa? Suzy, a gente está numa era única. Eu tive e aí voltando à nossa pergunta lá inicial, eu tive muitos desafios internos para aceitar o contato do comando venusiano. Sabe por quê? Porque eu não via escrito em nenhum lugar. Porque eu ia estudava arcturianos, eu ia estudava sirianos, porque muitas dessas pessoas que estão recebendo esse contato é contato com a família cósmica. Isso. O meu caso é diferente. Eu tenho um trabalho que eu faço dentro do comando venusiano. E esse trabalho, ele é de despertar da humanidade, o despertar cósmico, da origem cósmica, do DNA cósmico. Pessoas que estão aqui perdidas passam a se lembrar de onde vieram. Essa memória, ela não é mental, tá, Suzy? É uma memória, um sentir pleno, uma certeza. É similar ao processo de canalização. Entendi. É uma memória da consciência, é muito profunda. Exato. Acho que é isso, entra num campo que a gente nem está acostumado
a estudar ele, né? Nós ainda estamos tentando entender os neurônios. Exatamente. Tá. E aí, quando eu volto lá atrás desse contato, eu me questionei muito, né? Por que os venusianos? Quem são os venusianos? E claro, obviamente, que eu fui estudar e buscar, e eu não encontrava nada. Eu encontrava pistas, porque parece que eles me mostravam pistas para eu poder conectar. Chegou um dia que eu falei assim, chega, eu não vou mais, eu simplesmente vou me entregar a esse processo. E vou viver o que eles têm para me dizer. E por que esse contato? Porque chegou a hora. A partir de 2012 a gente teve a convergência harmônica. Agora em 2025, o trabalho das mandalas de ascensão e do contato começou em 2019, em todo um preparo que eu fui recebendo e compreendendo e superando os meus desafios internos, né? E em 2025, de 2025 até 2027, que é o período que a gente está agora, é marcado de uma aceleração da nova Terra e colapso das estruturas antigas de poder. É por isso que eles estão lutando tanto para não soltar esse osso? Esse osso já ruído, velho, do planeta. É. Só que, na verdade, como você começou hoje, né, essa live, tantas coisas estão aparecendo novas. Isso é incrível, isso é incrível, de verdade. Por que será? É, né? É exatamente porque essa memória está começando a ser resgatada. E quando a gente vê um trabalho como esse, por exemplo, que é um trabalho que vai despertando cosmicamente, que é diferente de despertar espiritual, né? São coisas diferentes. Despertar cósmico. Despertar cósmico. A gente começa a despertar aqui, desperta ali, um outro, vai trazendo o senso de pertencimento cósmico. Deixo de me sentir sozinha, de achar que eu estou perdida, o que eu estou fazendo aqui, né? Rodando a Terra. Eu passo a sentir parte de um projeto. Eu estou despertando a minha memória. E aí, o que acontece? Isso está mais comum do que antes. Claro que está ainda uma confusão muito grande, porque a gente está num momento de transição muito forte. Eu acho que de um lado a gente tem medo de soltar o status quo, porque está quentinho, acostumado, e do outro lado a gente tem uma vontade de ir para algo diferente. Isso também deve dar esse vazio que o ser humano tem sentido, né? Porque o vazio é largar de um lado e pegar algo novo. E aí a gente ainda tem uma outra coisa perigosíssima, que são as distrações que a própria inconsciência e a própria matrix de controle que está aqui, atuando sobre a inconsciência, porque na verdade nós não somos vítimas da matrix de controle, né? Nós alimentamos e criamos essa matrix. Nós somos ela. Exatamente. Não, esse eu adoro você falar, porque quando alguém fala de Matrix, um comando, porque 7 comandos, 10 comandante, porque esse, aquilo, eu falo, gente... Uma vitimização completa, né? A conspiração... Eu dou até um exemplo bem simples. Você quer ver uma Matrix? Não sou contra quem fuma, porque eu não fumo, mas não sou contra quem fuma, não. Fica em paz. Mas você quer uma Matrix pior do que essa? Sim. E aí a gente tá tentando achar Matrix em outro lugar? Não. Tá aqui, ó, na juventude, fumando. É isso. E ele tem um direito? Tem. Mas a Matrix é. Ué. É isso que eu chamo de vitimização espiritual. Porque a gente tem uma primeira camada do despertar da consciência, que é você se vitimizar de tudo na vida, né? Tá. Eu tô assim por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Primeira camada do despertar da consciência. Depois a gente vai pra camada espiritual, porque a gente fala, peraí, tem um caminho que existe além, eu tô aqui, não é por acaso, as coisas que estão acontecendo, mas aí tem um outro perigo, que é o se encaixar na vitimização espiritual, onde a conspiração justifica o seu status. Eu não posso me mexer porque o mundo não me permite. Porque você tem karma, isso. Porque você tá monitorado, porque você tá chipado, porque você tá... Tenho pavor dessas coisas, tenho pavor mesmo, porque eu acho que elas reduzem, mesmo que tivesse, mas não é isso que eu vivo. Elas reduzem o ser humano a uma condição tão pequenininha. E mantém estar no estado de inconsciência. Só que muitos espiritualistas, inclusive, acham que avançaram, porque já trabalham com espiritualidade, mas estão aprisionados nessa camada do despertar espiritual. E é difícil sair dessa camada. Raíssa, como você, com o comando, pode nos ajudar, tanto no despertar do DNA com essas tecnologias, e para entender isso tudo? O que vocês estão fazendo por nós? Agora joguei para ela, né, gente? Joguei a bola para o outro lado do campo. Esse é o lugar que eu sempre me emociono, porque eu tenho 25 anos de espiritualidade ativa, Suzy. E eu já vivi esse aprisionamento. Eu era uma pessoa que vivia fazendo rituais de proteção,
que tinha medo de alguma coisa que fizeram. Isso, é. E eu vivia a espiritualidade ativa, porque eu incorporava, eu sentia aquela energia, mas eu estava acessando uma camada muito densa, que muitas pessoas acham que é super evoluída porque é espiritual. É isso mesmo, eu tô na espiritualidade, tô canalizando. Exato. Ah, E eu vivi isso muitos anos. Quando eu vivo o meu despertar cósmico, numa aceleração absurda, porque foram, sei lá, 18 anos vivendo a espiritualidade dentro tradicional nossa, dentro da caixinha ali. E foi importante, porque eu conheci muitas coisas, entendi o que era aquilo, né? E num período de 7 anos, eu tive um despertar cósmico, um desenvolvimento cósmico absurdo. Quer dizer, num período de tempo, eu entendi o que era o nível cósmico, a consciência cósmica, eu vivi a abertura do meu DNA e comecei a servir. Falei, eu tô aqui, o que vocês querem que eu faça? Vou fazer dentro daquilo que se apresenta, mas com toda a amorosidade do meu coração. E me ajudem a transcender também as minhas limitações pessoais. E isso aconteceu numa história tão linda. E o que eles fazem hoje? Eu entendo, Suzy, que não existe outro caminho para a nova Terra, senão o despertar cósmico da humanidade. O despertar cósmico da humanidade, ele significa sair do vitimismo espiritual, sair dessa consciência, inclusive que muitas pessoas falam de transição planetária com esse viés da conspiração, que nada mais é que a própria inconsciência manipulando. Para manter onde está, para não sair do atoleiro. Assim, ó, eu tô falando do atoleiro, eu tô avisando que tem, mas eu não vou sair dele, não. Eu ajudo a ficar no atoleiro. E esperem que os extraterrestres vão nos salvar. Ai, eu tô com dó dos extraterrestres. Gente de Deus, é muita carga nas costas deles. Tem que vir mudar. Eu falo, gente, tem 8 bilhões de maluco. Eles têm a responsabilidade de mudar, de tomar a nossa decisão. Não é para eles. Eles estão monitorando. E é isso que o comando está aqui fazendo. Então, onde que eles estão agindo? A intervenção está acontecendo. Tá. O Cristo cósmico está sendo ancorado. Até 2027 a gente vai ter uma remodulação da consciência crística. 2027 a remodulação da consciência crística. Por que o Oriente Médio está nessa ebulição toda? A gente está reposicionando. Por que nunca antes se falou tanto do Cristo com uma outra linguagem? Não mais religiosa. Porque o Cristo cósmico está sendo ancorado. Tá. E esse é um dos trabalhos da Nova Terra. Quando a gente fala de DNA, a gente está falando de uma camada crística que existe dentro do nosso DNA. A gente está falando de recompor as nossas origens multidimensionais, saindo da capacidade linear do pensamento, que nos aprisiona e nos mantém nessa inconsciência, que é a Matrix da mente, que é o que nos mantém aprisionados. Né? Isso. E quando essa nova Terra começa a nascer, onde é que está? Agora já começou, desde 2012, né? Isso. Agora está acelerado o processo. Então a gente está tendo meio que um esmagamento. Ou vai, não tem muito para onde ir. Eu ia perguntar se era isso, se era vai ou racha, não. É ou vai ou vai. Ou vai ou vai. Não tem opção. Não. Tá. Hoje eu estava falando sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a gente assume ele, se empodera dele, quando a gente entende que o caminho é esse, eu posso escolher desses caminhos quais as possibilidades que eu tenho. Para quem está inconsciente, não tem livre-arbítrio. Essa pessoa está sendo arrastada. Ela vai para frente ou ela sai do processo do projeto. Ou ela sai do projeto planetário. Não vai haver outra encarnação para quem não vivenciar esse despertar e essa retomada. Porque o Gaia já ascensionou. Eu ia falar isso, a frequência não vai nem combinar mais. Gaia tá vindo e vai vir para cá e tá chacoalhando, ela também tá berrando. O Gaia vai vir aqui e você só vai ficar adequado se quiser vir aqui. Se quiser, que eu acho que isso é bonito. Você colocou muito bem, fala assim, mas eu não quero participar dessa festa. Não fica. Talvez seja a primeira festa que eu estou imaginando aqui, que em vez da gente entregar os convites, o convite está aqui, você pega o convite. Boa! Não é? Pensei de ser uma festa diferente. Está aqui a pilha de convites, você quer? Pega aqui, vem buscar. Se candidate a estar nesse momento. É isso? É isso. Esse é o poder divino. Esse é o livre-arbítrio que nos foi dado. Só que o tempo da inconsciência e da densidade já encerrou. Já existia uma camada, um processo dentro do projeto. O projeto já foi retomado. Essa é a verdade.
O monitoramento, que sempre existiu, ele estava com dificuldade de acesso devido ao tamanho da inconsciência coletiva. A partir do momento da abertura dos portais da convergência harmônica, a gente começou a ter furos nesse inconsciente coletivo, nessa rede magnética. E os trabalhos que vêm sendo feitos, inclusive de aumento da ressonância Schumann, né, das amplitudes de ressonância, Isso. as tempestades solares, os jatos de plasma, os contatos cada vez mais frequentes através desses portais que estão abertos. Isso que você falou, já tem furinhos que está passando e aí mais pessoas estão podendo acessar. Essas pessoas elas vão então despertando. E quando elas vão despertando, Gaia começa, em um nível mínimo aceitável, a acelerar o seu processo. E ela já engatou, porque agora o projeto já foi retomado pelos comandos, os comandos estelares, que estão monitorando. Agora o contato já existe. O contato já existe comigo, existe com você, existe com tantos outros que já estão atuando. Porque qual que é a questão do contato? Não é, ai que lindo, eu fui contatada, eu sou especial, não tem nada a ver. Para isso aqui acontecer, para as tecnologias chegarem na humanidade, a gente precisa de âncoras. Por quê? A humanidade está aqui, o inconsciente está aqui, o comando está aqui, com alta tecnologia, não consigo chegar aqui. Não. Então eu começo a contatar os despertos, começo a trabalhar essas pessoas que em um primeiro momento foram as que primeiro que disseram, eu estou aqui, isso, atenderam o chamado, e essas pessoas elas são canais dessa própria tecnologia. Então se eu estou aqui, eu sou canal, eu tenho isso aqui ativado no meu DNA, porque faz parte do meu DNA. Não é porque fizeram uma iniciação e Não, o DNA foi reativado. Essa tecnologia cósmica existe no DNA de todo mundo. Isso aqui só são meios físicos para que eu possa atender uma pessoa, para que eu possa ter uma ferramenta física para viabilizar. Mas, na verdade, o que está dentro de mim foi ativado pelo próprio comando. E, a partir disso, eu começo a ser canal para outras pessoas. Então, os comandos estelares, eles não estão atuando diretamente no vamos descer a nave e vamos derrubar isso. Claro que tem algumas intervenções, né? Certo. Só que o verdadeiro despertar, o verdadeiro ancoramento da nova Terra vai ser de dentro de cada ser humano. De pouquinho em pouquinho está sendo ativado. Por isso que você começou falando, nossa, quanta coisa! Não, e é impressionante mesmo. Agora eu já entrevistei mais de 200 pessoas, mas a gente vê um canal como o Paranormal Experience, mais de 500 pessoas, nenhuma fala, todas falam, chegam no mesmo ponto, mas nenhuma fala da mesma tecnologia, da mesma ferramenta, do mesmo contato. E se você for olhar, todas falam de uma beleza de superação sem igual. E por que é diferente, Suzy? Porque, na verdade, quando a gente faz contato, quando os comandos, eles são os intermediadores, tá? Porque precisa ter tecnologia grande para intermediar um contato tecnológico. Porque, assim, por exemplo, um arcturiano, ele vai vir para cá como? Ele simplesmente vai acoplar em mim. Como que ele vai trazer um processo tecnológico? Então, em geral, o que acontece? A gente tem os comandos estelares intermediando. Cada nave estelar, ela tem tecnologia interna de comunicação, pelo tamanho e pela atividade que ela faz dentro do projeto. Ela tem permissão dentro do projeto. Então, essas pessoas elas estão sendo contatadas por diversos comandos distintos. E o que desperta na pessoa, na verdade, é a informação da origem cósmica dela. Diversos comandos distintos, acho que dá um livro só essa frase, hein? Diversos, porque vai explicar porque que pensam diferente, momentos diferentes e olhar diferente. Todas essas pessoas entraram no Projeto Terra com um propósito. E elas têm uma origem cósmica, elas têm um corpo cósmico que está guardado em criogenia. A tecnologia que elas despertam nelas é informação do próprio DNA extraterrestre, que faz parte da constituição da pessoa. É como pegar um copo d'água e jogar num balde. É a mesma constituição, ela vai se reconhecer. Exato. E aí é o DNA sendo ativado. Porque quando a gente desperta essa informação, eu começo a ser a própria tecnologia de cura na Terra. Entendi. Nossa, faz sentido mesmo. E o que são essas ferramentas que são lindas? Eu vou perguntar já, a gente tinha deixado para o final, mas eu sei que está todo mundo olhando e vai começar a escrever, assim, o que é? O que são essas ferramentas?
que aliás são lindas mesmo. Isso daqui, o comando venusiano, ele tem uma tecnologia dentro da nave, que é são várias cápsulas de cura a partir de geometrias sagradas. Então a gente tem a geometria do Vector Equilibrium, que é a geometria onde tudo é possível de transformação. É o ponto onde tudo é possível de ser transformado. Então, dentro dessa nave, existem várias cápsulas de cura. Essa nave, ela detém dessa tecnologia que foi decodificada dessa forma. Porque o que acontece? Para que ela opere no plano da matéria, ela tem que ser decodificada materialmente falando. Tá. Uhum. Ela tem que ser um veículo. Faz sentido. Ela tem que ter uma codificação. Aqui tem 144 códigos ascensionais dentro dessas mandalas. E mais 33, que é a frequência do Cristo cósmico da Nova Terra, que é essa mandala aqui. Tá. Eu trouxe em tamanho pequenininho para ficar fácil, porque a gente tem um... Só que, na verdade, isso daqui só são veículos. Só são âncoras de conexão. Cada esfera dessa, na verdade, Suzy, é uma mandala multidimensional que gira, que tem um símbolo no centro, com uma matriz informacional de ativação, e ela carrega, cada uma delas, 12 códigos, que vai atuar no DNA. Eu ia perguntar, será isso? É 12 com 12, cada uma dá os 144 códigos. Que é a frequência da vinda venusiana para a Terra. Tá. Então isso aqui são as mandalas de ascensão, foi a forma como eu consegui decodificar uma coisa que é praticamente indecodificável, porque é trazer para a matéria... Isso que eu ia falar, materializar para nós algo que existe no mundo vibracional. Tá. E eles me ajudaram. Então, cada símbolo desse tem uma matriz, tem uma informação. E como que eles operam? Qual é o portal de entrada no seu corpo, por exemplo, para despertar esse DNA e promover curas em nível profundas que você não consegue acessar pelo inconsciente? Cada mandala dessa, ela abre pelo portal do chakra. Então, a gente tem aqui 12 chakras vitais e transpessoais. Tá. Então, a gente tem Estrela da Terra. Isso não é representação do chakra. Não, tá. É a tecnologia, ela entra no teu campo a partir dos chakras e emana códigos de luz. Tá. Essa ativação, ela é feita com a linguagem da luz, não é só códigos, são mantras, são mudras, são cânticos, que cada um que vai recebendo essa sintonização vai se tornando agente da Nova Terra, que é o que eu chamo, independente se vai ser terapeuta ou não, mas se torna agente da Nova Terra, passa a ter dentro de si essa tecnologia para ativar na outra pessoa. Como a gente encontra, como aprende tudo isso, rede social, curso, tudo que você faz? Hoje, a tecnologia venusiana, ela se baseia em 3 grandes partes. A primeira parte são os códigos da ascensão da Nova Terra, que são para pessoas que querem se desenvolver, porque eu não faço atendimento individual. Tá. Então, dentro desse grupo, existem códigos mensais que são trazidos para trabalhar uma camada específica e as pessoas, junto a esse código que vem, se desenvolve com essas mandalas que já estão lá gravadas como códigos de ativação. Tá? Então a gente entra no grupo. Entra no grupo, entra na área de membros, né? E certo. tem as 144 ativações estão lá. Tá. E são guiadas e canalizadas. Então, em um mês eu falo, essa ativação desse mês é baseada em tal orientação que eu recebi dos venusianos. Então, a canalização é em tempo real do que vai ser feito ali naquele momento. Tá. E a pessoa vai trilhando a caminhada dentro daquilo que está gravado. Então, esse é um pilar. Só diz antes aonde que a gente entra para te achar? Pode ser no meu Instagram mesmo, @raissa.redjazzy. Tá bom, tá na descrição aqui para não errar nenhuma letrinha, gente, tá bom. Desculpa te cortei a sua explicação. Aí você vai receber em tempo real aquela ativação. Existe uma ativação mensal. Então, agora, a ativação desse mês é a regeneração do DNA bioenergético. É a capacidade de autocura física, emocional e psíquica. Então, cada semana tem uma trilha que a pessoa vai seguindo e vai sendo guiada. Então, esse é para quem ainda está se descobrindo e também é terapeuta e quer trabalhar, porque quem está ali também pode usar esses códigos para trabalho, né? Terapeuta da própria tecnologia. Tá.
O outro pilar é a formação mesmo de terapeutas. Certo. Então, quero Formado trabalhar. no comando venusiano. Exato. O que acontece lá? A pessoa, ela desperta a conexão com o eu cósmico dela, que é algo similar que acontece comigo. O meu eu cósmico chama-se Otahuana. Ela que me traz todas as canalizações, ela vem e me orienta. E eu trabalho em despertar a conexão dessa outra pessoa com o eu cósmico dela, que trabalha lá na nave. Encontra aqui. Exatamente. Tá. Então eu formo essas equipes. Uhum. E ela tem as ferramentas para utilizar esses 144 códigos. E tem uma coisa muito interessante. Ela desenvolve uma mandala dela, uma mandala de missão, que tem a ver com o projeto dela na Terra. Tudo isso é guiado pelo próprio comando venusiano. E o terceiro trabalho, que é o projeto da missão arco-íris, que é isso daqui. É o ancoramento do Cristo cósmico. A gente trabalha em nível coletivo, ambiental, sistêmico. Está acontecendo guerra, a gente se junta e faz as ativações. Trabalhamos com as fadas, com os elementos cósmicos, com toda a estrutura de Gaia, com toda a conexão sistêmica que rege as matrizes de interconexão. Então, é um trabalho coletivo. Para quem quer, inclusive, conduzir grupos, quer fazer ativações, por exemplo, no próprio digital, né, online, Isso, com grupos de claro. pessoas. Isso aqui é o que faz a sustentação em nível mais coletivo. Faz a ancoragem, é isso? É isso daqui. São os 33 códigos. E aqui a gente trabalha a energia do Cristo cósmico da Nova Terra. Então a gente tem, para quem quer se desenvolver, para quem quer trabalhar e para quem quer ancorar a Nova Terra mesmo, para quem está junto ativamente no processo dentro do projeto do comando venusiano. É lindo demais. É lindo, é poético. E esse aqui, essa é a mandala sua, né? Essa daqui é a mandala base. Na verdade, cada mandala, ela interconecta. Então a gente vai fazendo os trabalhos, ativando as mandalas. Aqui é uma representação da cápsula de cura que tem dentro. Nossa, era a minha próxima pergunta. Como são essas cápsulas, câmaras de cura? Como é que funciona? Como é que você se candidata a ser curado nessas cápsulas? As cápsulas, quem se torna terapeuta, que precisa desse canal intermediador, né? Para a pessoa entrar ali. Então, por exemplo, eu sou terapeuta das mandalas. Então, você está passando por um desafio, eu estou fazendo um atendimento com você. Eu, através do meu eu cósmico, te encaminho para dentro da cápsula de cura. E cada terapeuta tem uma cápsula que é de sua responsabilidade com o nome do eu cósmico. É uma coisa assim extraordinária. E dentro dessas cápsulas, o próprio terapeuta, e que não precisa ser terapeuta profissional, é para atender pessoas do jeito que quiser ou se aplicar, ele vai passando pelos aprendizados. As mandalas se tornam mestras. Então elas vão ensinando. Então, se você não é parte não é trabalhadora, né, das mandalas, você vai ser intermediada. Então, você vai, dentro da conexão, vai ser levada a essa cápsula de cura. E, para quem trabalha, existe uma projeção, uma cápsula que está lá disponível, que é a responsabilidade de cada pessoa. Quase como o do Avatar? Para ter só uma relação do que imaginar na cabeça. Boa cápsula que você entra dentro. Sim. Mas essa cápsula, ela é uma cápsula gigantesca. Não é individual. Não, ela é uma esfera, eu enxergo como uma grande esfera de luz, e ela no meio tem uma energia que quando você gera a ativação de uma mandala, aquilo ali entra e explode. É alquimia cósmica. Então, o terapeuta vai imputando o que precisa ali e aquilo vai gerando uma alquimia. É uma cosmologia alquímica, na verdade, que é o que a gente fala, né? Então aquilo vai sendo trabalhado, aquilo vira uma nova estrutura personalizada para aquela pessoa. Então a combinação dos códigos... porque tem a combinação dos... Desculpa te cortar, mas a combinação dos códigos, mas a combinação pessoal também, da explosão da própria pessoa, Exato. Da reação dela. A reação, o momento que ela está vivendo, o sistema que ela está inserido, o momento planetário, a lua, a configuração astrológica, tudo isso gera um resultado único e impossível de ser repetido. Sim, porque é daquele momento com aquela pessoa, naquela combinação. E é isso que faz. Porque qual que é a diferença de uma tecnologia cósmica para uma técnica terapêutica tradicional? Isso.
A gente acaba trabalhando como? A técnica holística, ela é muito a pessoa que está ali doando a sua energia, fazendo o processo do bem, e não consegue chegar lá no DNA porque não tem uma tecnologia que vai numa camada que só dá para alcançar nesse nível aqui, com o apoio de seres que estão em uma dimensão superior, né? Então, a técnica terapêutica tradicional, né, que é a holística, em geral trabalha na energia, no campo energético da pessoa. Aqui, a gente vai em matrizes informacionais que estão no DNA e estão em camadas muito mais profundas que a gente sequer pode imaginar. E se trabalha nas camadas profundas, o superficial vai receber. Vai vir de dentro, vai explodir para fora. Suzy, tudo. é quase que instantâneo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sou a favor de ficar divulgando o trabalho como milagroso. Certo. Eu sou a bandeira, se você pegar meus vídeos, eu sou a bandeira que eu falo, não existe milagre. O milagre existe quando você tem algo possível, que tem tecnologia para chegar, um canal que está intermediando o processo e uma parte que quer viabilizar aquilo ali. Agora, o que me impressiona é que eu nunca divulguei esse trabalho como as mandalas fazem isso. Você não vai me ver em lugar nenhum falando isso. Mas quando essas ativações acontecem, a quantidade de resposta, de depoimento, de meu Deus, a mudança aconteceu. Instantânea. Eu fico surpresa. E eu não divulgo isso, eu não uso isso para divulgação, porque assim, eu não gosto desse tipo de divulgação. Eu sou contra aquelas técnicas que são divulgadas e falam, faz isso, corta isso, limpa isso, porque eu não acredito nesse tipo de coisa, né? Eu acredito no real compromisso da pessoa de se curar, numa tecnologia eficiente e num canal que está preparado para fazer essa intermediação. Porque se ele não tiver, isso aqui não vai funcionar sozinho. A gente precisa de canais prontos, com a consciência cósmica e não com a consciência da vitimização espiritual. Claro. Entende? Sabe que recém eu falei sobre isso, eu disse, gente, nós temos uma colheita muito grande. E eu pergunto às vezes para o mestre, falo assim, mestre, já que a mediunidade não pressupõe moralidade, mas por que nós estamos trabalhando com algum nível aí de pessoa que você olha e fala, essa não tem condição de estar fazendo esse trabalho? Eu falo assim, porque tem tanto trabalho e nós precisamos que finalmente os trabalhadores que se autoescolhem e que se colocam disponíveis, despertem. Isso é por isso, está faltando despertamento, só isso. E não tem falta médium em pessoa, falta despertamento. Tem uma coisa importante nisso que você falou. As pessoas que estão intermediando isso, elas estão se curando das antigas civilizações quando fizeram mau uso de poder. Então elas têm nas mãos um veículo de autocura. Se isso vai virar uma repetição para uma vaidade e para uma manipulação, mas você concorda que a espiritualidade está dando uma nova oportunidade? Um veículo de autocura. E, obviamente, ela vai utilizar das ferramentas compatível com a ressonância consciencial que ela tem. Ela não chega aqui. Eu não quero colocar isso em um outro patamar, porque eu gosto de eu tenho um respeito muito grande com a história de cada pessoa. Mas aquilo ali, assim como eu já vivenciei coisas extremamente densas na espiritualidade, eu sei que aquilo ali ressoava com a minha consciência naquele momento, mas eu estava fazendo o melhor que eu podia. E tinham pessoas que precisavam daquilo naquele nível para num outro momento conseguirem chegar num outro lugar, assim como eu também precisei daquilo para chegar num outro lugar de consciência e de serviço planetário. É serviço. Tem momento que a sua consciência, enxergando um pouco o passado, a sua consciência está às vezes tão pequena, o despertamento está tão pequenininho ainda, que o único meio de continuar despertando é a densidade. Exato. É a densidade, são as falhas da densidade. Senão não precisava estar na Terra. Perfeito. Concordo. E aí vem as religiões. Isso. Aí vem os governos, as tecnologias, as filosofias, a ciência. Aí vem tudo aquilo que na densidade ancora e é necessário, mas que se você não cuidar, você vai ficar preso. Ali, de novo, a faixa que você falou, vai trabalhar, vai fazer bonito, vai, mas na faixa. Vai porque estar preso. Onde é que está o momento exato da mudança? Você entra ali, aquilo tem um ciclo. Aí você passa por um desafio. Você tem que ir para outro patamar. Se você não vai, você se enrosca ali no processo. E acha que está quentinho, hein?
Esse aqui é o... Deixa eu ver a pergunta da nossa turma aqui. A primeira que eu tenho que te pedir, que eu já li aqui várias vezes, eu falei para Raíssa, Hon-Niwa. Hon-Niwa. O que é Hon-Niwa? Para quem não conhece. Hon-Niwa. Hon-Niwa é um mantra venusiano muito poderoso. Vários mantras aqui, eles não são permitidos de serem falados livremente devido a capacidade tecnológica deles. Mas o mantra Hon-Niwa, ele é um mantra que, inclusive, eu recomendo a utilização, porque o que ele significa? Olha que lindo que ele é. Ele representa a sua conexão com a matéria, a sua conexão com o cosmos e a sua conexão com seu Cristo interno. É a conexão com a Mãe Divina, com o Pai Divino e com a sua criança cósmica. É a representação da chama trina. É a representação do seu despertar cósmico, quando você sabe que você não está mais sozinho na Terra. E desperta dentro de você aquela verdade, a sabedoria. Então, Hon-Niwa significa isso. Então, saudações, na verdade, eu, em conexão com o divino, te reverencio também na sua conexão divina. Hon-Niwa. Hon-Niwa. Adorei. E Hon-Niwa. Ai, gente, vocês são tão lindos. Deixa eu escolher algumas perguntas aqui. Para a Raíssa, um monte de gente, tanto Hon-Niwa quanto falando da missão maravilhosa. A Michele, como descubro a minha origem? Eu estou entendendo que ela está falando de comando, né? Porque origem cósmica a gente vive falando. Na verdade, como eu descubro qual é o meu comando? Ótima pergunta. Não, pode ser origem mesmo. Existe uma curiosidade de saber de onde a gente veio. E esse contato com a origem cósmica, ela é importante, porque ela traz o desenvolvimento da tua família cósmica. Ah, certo, o que está na criogenia. Exato, tá bom. É o teu caminho de ascensão. Para a gente sair desse sistema, a gente retoma o nosso corpo estelar que está ali na nossa família cósmica. Como descobrir? Existe um trabalho, que inclusive eu vou fazer agora em agosto, um curso pequeno ao vivo, eu só faço ele ao vivo, devido ao tipo da ativação que é feita. Certo. Onde eu explico toda essa estrutura do despertar cósmico. É parte desse projeto. Ele não é um curso de ativação, mas ele é um curso de... você passa pelo entendimento do que é o despertar, entende o que é família cósmica, o que é comando, o que é guia, o que é mentor. Eu explico todas essas estruturas de uma maneira mais aprofundada, porque são 7 horas, né, de aula ao vivo, e eu faço uma ativação com o comando venusiano, para que a pessoa acesse a sua origem cósmica. Joia. Ela acessa essa origem cósmica, ela sabe qual é o mantra que conecta nesse Hon-Niwa, que abre, facilita essa interconexão. Eu não digo para ninguém qual é a origem cósmica, porque eu não estou aqui para ser evidente, nem dizer para o outro que o outro tem que encontrar, entendeu? Isso, até porque está dentro dele o registro. Exato. Esquece. Eu não estou aqui para dizer que eu sou poderosa e olha, você vê. Esquece, não vou. Eu não tenho essa capacidade. Agora, o que eu faço? Eu intermedio uma ativação para a pessoa vivenciar essa experiência. E depois ela aprende a utilizar essa ferramenta, que é esse Hon-Niwa com esse mantra, ela vai entender, ela vai ser sintonizada para isso, né? E aí ela começa a desenvolver o contato. O contato da origem cósmica, se não avançar, como por exemplo um trabalho com um comando que tem um propósito específico, a pessoa vai ficar ali isolada com essa ideia da origem cósmica e que pode ser uma abertura para grandes despertares, né? Claro. E é isso que eu acredito, por isso que eu faço esse curso. Pode ser o acender da chama da vela. Eu acredito que esse é um lugar importante. Por isso que de tempos em tempos eu faço esse curso ao vivo. Você vai fazer em agosto agora? Eu vou fazer em agosto, dia 12 e 13 de agosto. Ainda não lancei oficialmente, mas querida que tá aí, pode, se puder, acompanha, segue as redes sociais, porque a gente vai ter um evento muito importante de origem cósmica, onde a gente vai falar sobre esse assunto e acho que pode ser uma oportunidade de você fazer uma conexão aí muito especial. Muito bem respondido. A Fernanda Oliveira, qual é o projeto da Terra nessa visão cósmica? Maravilha. O projeto da Terra, ele não é um projeto que a gente consegue entender tão linearmente, né, com a mente racional. Porque quando a gente pensa em projeto, a gente pensa em uma função muito clara, muito objetiva. Basicamente, não existe, pelo menos nesse universo local, nenhum centro de atuação múltipla de diversas origens estelares. Não existe. Então,
Se a gente for parar para pensar, ou buscar, estudar, você tem ali a origem arcturiana, siriana, nós temos os seres de outros planetas, em outras dimensões, cada um com as suas características multidimensionais muito claras, muito estabelecidas. O planeta Terra, dentro desse universo do que a gente consegue acessar, é o único planeta que não tem originários daqui. Existe um corpo que foi criado. Isso, o corpo, esse corpo humanoide é daqui. Exato, é o projeto adâmico. Tá. Que ele tem uma matriz venusiana para o espírito eterno, porque senão corpos estelares não conseguiriam encarnar nesses corpos. Essa é a parte dos venusianos. E vários outros habilidades foram trazidas por outros seres. Então, o planeta Terra, ele é um projeto de contribuição múltipla, de diversas origens, de experiências em corpos físicos e em estruturas que não têm mais corpo físico. Então, se a gente for pensar nas Pleiades, as Pleiades ainda têm uma estrutura física, mas se a gente for pensar nos sirianos, por exemplo, não existe mais estrutura física em Sírios. Só que os sirianos, eles podem viver uma experiência material, porque a experiência material é gostosa, claro diferente. Que é oportunidade. Gaia foi construída por um pedacinho de cada origem estelar. Então, ele é um centro de descoberta e estudo. É um estudo genético. Sabe quando você está construindo e manifestando um projeto com várias mãos e tem os comandos olhando, monitorando a parte ética e o que fica, o que não fica, e você tem vários trabalhadores falando, eu quero entrar para a experiência muito parecido com aquilo que aparece lá em Matrix, na própria estrutura lá do Avatar, só que, né? Filme, onde você entra naquela configuração que é quase que uma holografia, mas não é porque tem uma matriz, é holografia consciencial, mas tem fisicalidade, e essas pessoas, esses seres, eles podem entrar e viver essa experiência e sair. Isso torna a informação no DNA deles completamente diferente depois que eles passam por essa experiência. Então isso aqui é um jardim de experiência. Essa é a função do Projeto Terra. Jardim de experiência. Adoro chamar o planeta Terra de jardim, porque aprendi que as flores desse jardim somos nós. Eu adoro isso. E de diferentes perfumes, matizes, cores, né? É fantástico. A Nayara, poderia explicar o que é essa remodelação de 2027? Porque tem tantas datas, todo mundo fala de datas para tudo quanto é lado, e realmente a gente tá falho, porque tinha data de 2017, 18, 19, 22. Mas todas essas datas aconteceram eventos. Tem razão, porque daí a gente espera o evento completo, né? É, mas esse evento completo ele não vai chegar. Tá bom. É como palcos pequenos até um dia chegar no grande show. Todos esses marcos, inclusive, eu tenho mapeado assim, os marcos dentro daquilo que eu trago, né, de conteúdo. Existem vários marcos, inclusive de conexão com as linhas paralelas, olha só como eu vou falar, de civilizações antigas, que a gente acha que decaiu, Atlântida, Lemúria, que na verdade estão ascensionadas em uma outra realidade. Qual que é o ponto aqui da ascensão da Terra? A gente tem as linhas ascensionadas e a gente tem a linha decaída. Cada marco desse é um portal de acoplamento, de download informacional daquilo que é original do projeto. Então a nova Terra, ela vai nascer gradativamente a partir de cada ser humano e de pouquinho em pouquinho em diversos marcos planetários. Então todas as datas, elas foram importantes. Claro, eu estou pensando aqui em 1980, 82, quando a gente fala que começou o Photon Belt. Ele começou, foi muito importante e até ainda tem alguma influência dele. Depois vem um novo advento que seja... muda o rumo. Da astrologia, o que for. Vai construindo a nossa história. Exatamente. Porque se fosse de repente, a gente nem sobreviveria. Não tem como. Amanhecer amanhã outra pessoa com outra consciência sem entender isso. No fundo, a gente quer que um dia mude de uma hora para outra, porque a gente não quer passar pelo processo todo, né? Mas, Raíssa, isso é divina, essa sua resposta, divina mesmo. E aí, 2027, o que a gente tem? O que é a remodelação, isso? A gente tem uma janela, Suzy, de 2025 até 2027, que é uma janela de desenvolvimento marcado por dois atributos da matéria: a pandemia e a inteligência artificial. Certo. Uhum. Esses dois contextos aqui, eles modificam completamente as estruturas sociais. Tanto a forma de eu lidar
com as minhas estruturas internas, familiares, né? A gente ficou lá isolado. Quantas curas aconteceram ali daquele processo? Quanto autoconhecimento. Todo mundo ficou diante de si mesmo e não gostou muito do que Pois viu. é. Mas as pessoas se transformaram. Muito. Aham, E você concorda que isso foi fundamental para a inteligência artificial chegar? concordo. Porque como que eu vou lidar com tamanha informação se eu não tiver sido parada para olhar para mim? Porque não existe nenhum ser humano hoje que não tenha a certeza de que tem processos de cura emocional e psíquica para fazer. Pode não estar desperto, mas sabe que tem curas que tem e resoluções e cargas de perdão que tem que ser trabalhadas, etc. Então a gente tem um momento importante que muitas pessoas despertaram. Muitas pessoas não despertaram ou saíram até do sistema e tá tudo bem. Isso é verdade, tá tudo bem. Tem espaço para todo mundo. Mas muitas pessoas despertaram nesse processo de pandemia. 2020 é um marco. É. Começa no meio de 2019, 2020, né? vai se afunilando. 2020 A vai se data limite afunilando. de 19, Isso. aí a gente tem 2020, Começa ali, ó, julho de 2019, é só olhar que é exatamente quando starta e daí vai aparecendo, e daqui a um pouco 2020 explode. E socialmente falando, como é que eu vou lidar com a inteligência artificial se eu não percebo que eu posso trabalhar à distância, se eu não preciso estar no lugar? O digital era do digital, da interconexão, independente do tempo e espaço, a gente se conecta hoje com todo mundo. Isso. Se a sociedade não tivesse se modificado para essas habilidades. E o próprio esparrame, né, da internet no mundo só aconteceu pela necessidade, senão não. Ia ser ainda para poucos privilegiados. Aí abriu que eu penso assim, no Brasil, os colégios públicos de comunidades mais pobres, mais simples, todos tiveram acesso a ter um computador com internet. Foi obrigado. Um lugar demorou um pouco mais, outros foram mais rápido, mas todo mundo, a criança foi obrigatória, ela teve que ir para estudar pela tela. Fora a consciência da saúde, né? Da nossa sujeira, quando nós aprendemos a lavar a mão. Exato. Aprendemos muitos, né? Eu sou vegana já tem muitos anos, mas tem pessoas que começaram a perceber a quantidade de coisas que vêm dos animais, né? Morcegos, aves, e gripes e coisas derivadas disso. Você fala algo tão bonito, Raíssa, que é a verdadeira consciência, se permitir pensar, não que aquele foi um momento de desgraça, mas qual é a herança boa e necessária para a gente poder dar os próximos passos. E aí, você concorda que a inteligência artificial, para que a gente está em causa da inteligência artificial, Isso, tá. Vamos aprendendo. Porque a inteligência está tentando copiar o homem, ela vai ficar louca. Ela que copia ela mesma, porque o homem é doido. Porque, na verdade, o que está acontecendo agora? A inteligência artificial, Suzy, nada mais é que o ser humano olhando para suas próprias capacidades fora dele. Fora dele. Você concorda que para eu aprender com o processo, muitas vezes eu tenho que sair e enxergar de fora? Uhum. A gente está olhando para uma mente artificial, com todos os seus poderes e todas as suas sombras. Isso está disponível. É. A gente está aprendendo a entender a multidimensionalidade na matéria. Porque se eu vejo um cérebro fora e eu interajo com ele, eu alimento informação para ele, e ele está me trazendo informação, falando de mim, me despertando, me fazendo pensar, ou me fazendo usar aquilo para manipulação, por exemplo, você concorda que é um outro nível de aprendizado humanitário agora? E ele dá urgência, senso de urgência, né? Pedir isso, tá aqui. Isso, tá aqui. Ele tá te pondo na parede para você ser mais rápido, mais ágil. E daí vem uma outra coisa. O caos de você querer se reconectar, porque essa agilidade e essa artificialidade, pela lei do ritmo, do contrabalanceamento, vai pedir para a humanidade a busca das curas ancestrais da natureza. Porque estamos sendo atropelados. Exato. Ou eu vou para isso, ou eu não consigo. Então, esses 2 anos agora, ele tem esse marco. E junto com isso, quem está atuando é o mestre Sananda. Por quê? A desconstrução das estruturas de poder que estão atrelados à política, à religião, vão começar a ser desfeitas, porque o ser humano está encontrando o seu poder. Já não estão mais se segurando, não tá. Cada dia que passa, que você vê uma nova notícia, você vê que não se sustenta. Não tem mais graça ver a mesma coisa de sempre, a mesma guerra, resolvendo as coisas, matando. Isso aí tem que acabar, Sabe que eu vou te dar um outro exemplo, que eu estava doida para falar um dia que eu tivesse a oportunidade de falar em rede social, porque teve uma pessoa
que me olhou falando alguma coisa e disse assim, fisicamente, mas ela falou assim, por que você não vai para Cuba? Aí eu parei e falei assim, você sabe o que isso é desrespeitoso? Porque eu vou para Cuba, eles falam, por que você não vai para o Brasil? Porque lá fora eles enxergam o miserável na rua, eles enxergam, infelizmente, as favelas com problema, eles enxergam a corrupção que não é de agora, é desde 1500. E aí eu falei, gente, a coisa mais triste do mundo é eu estar lá fora e eles falam, por que você não vai escutar o outro falando? Então, essa falta de respeito também está acontecendo, né? Por que eu tenho que sair daqui? Sim. Por que eu não posso viver no meu país e achando que eu contribuo da minha forma? O Brasil tem um trabalho importantíssimo na transição planetária. Fala sobre primeiro, isso. pela quantidade da própria população. A gente tem uma população enorme, né? E população grande gera capacidades. O que você encontra aqui, o meu marido é português, então tem coisas que eu falo assim, nossa, aqui não tem, sei lá, serviço de entrega. Os serviços de entrega hoje, lá, de comida, é completamente diferente das capacidades que nós temos aqui, os aplicativos. Então, assim, quando a gente pensa num planeta grande, num país grande como é o Brasil, com uma diversidade que existe aqui é um microplaneta Terra, você concorda? Porque você tem ricos desenvolvidos, você tem a população mais pobre, você tem miscigenação, você tem diferença social, você tem raças distintas, você tem migração. Isso aqui é um microambiente de desenvolvimento. Então aqui a gente tem um potencial muito grande. O Brasil, né? É incrível. O Brasil é lindo. Eu falo, o Brasil é lindo e é para todo mundo. Por isso que eu não gosto de ser expulsa daqui. Até porque eu não tenho lado nenhum. Eu acho todos os lados bons. Só que dependendo de como está a situação, eu realmente apoio esse lado, eu apoio. Eu acho bonito todo mundo, né? E a gente está num caminho de unificação das nações. Assim como cosmicamente nós estamos integrando as nações estelares, nós também estamos fazendo um trabalho de unificação das nações da Terra, com a comunicação rápida, com a inteligência artificial que vai romper barreiras da comunicação, das traduções. As traduções, acabou. Hoje você não tem mais dificuldade, você fala em qualquer lugar. Esses conflitos diplomáticos entre países, eles estão sendo vistos com clareza, porque antes era embaixo do pano, muita coisa. Agora, isso também, nós tivemos esse momento de parada do planeta, nós tivemos a transparência. Para mim foi quando o ser humano passou a mostrar quem ele é mesmo. Não mudou o mundo, não. Se alguém está sendo cruel, ele já era. Ele só não tinha ambiente para mostrar quem ele era. Mas o bonito é que a gente tenha também a oportunidade não de mostrar quem nós somos, de mudar quem nós somos. Sim, a todo tempo, né? É, né? E tá aí as tecnologias. Olha aí, ó, né? lindo isso. Raíssa, essa conversa, ela renderia horas, de certeza. Você ficou de fazer uma ativação com linguagens venusianas para nós, né? Que tal, gente? Olha o presente que a Raíssa vai dar pra gente. Sou toda ouvidos, olhos e coração. Então vamos lá. Vamos pensar numa coisa, Suzy. O que você gostaria hoje de emanar para as pessoas que estão? Eu vou te dar porque, até por honra a você que está aqui nesse projeto. Esse projeto é seu, lindo, dando a voz e a palavra para tantas pessoas, né? E até por respeito a esse espaço, eu quero te perguntar o que você gostaria de emanar para as pessoas que estão assistindo nesse momento, esse vídeo gravado ao vivo, um atributo, um desejo, o que você gostaria de emanar para elas? Eu vou desejar a prosperidade espiritual. É uma prosperidade, é o fluxo, né? O fluxo, porque ela vai trazer todas as outras prosperidades. Perfeito. Então vamos lá, gente. Eu só vou fazer eu vou trazer aqui, só para trazer o entendimento, eu vou trazer a energia da mandala Equilibrium, que é a mandala da prosperidade material. Eu vou trazer... Vou só pedir, pera lá, que eu acho, ver se a gente consegue, pedir para a parte técnica, se a gente consegue dar uma adaptada para ficar mais focada em você. Pode ser. A gente desfoca um pouquinho da raiz e põe na ferramenta, porque é um momento maravilhoso. Então eu vou utilizar aqui a mandala Equilibrium, que é a mandala da realização. É a mandala que conecta o masculino, o pai, a capacidade de realizar sonhos. Eu vou conectar aqui também a mandala Identidade. A mandala Identidade é o brilho interior, é a sua capacidade de realizar, é a sua capacidade de manifestar aquilo que de fato você veio fazer. Eu vou conectar aqui também a mandala monádica, que ela
diz a tua missão na Terra. E por quê? Porque para que eu tenha uma prosperidade divina alinhada com aquilo que eu de fato vim fazer, para entrar no fluxo, eu preciso estar na minha missão. Então, essa missão aqui, ela não é material, ela é uma missão de encontro da minha verdade interna, encontro da minha conexão. E vou conectar aqui, no meu centro, a mandala secreta, que é onde ativam as informações do DNA. Porque muitas pessoas estão com informação histórica de escassez, crenças de camadas e diversas vidas que foram vividas com base na subtração. Na dor e no sofrimento. Então, essa é a estrutura que a gente vai fazer aqui. Eu vou colocar o meu cristal de ativação. Essas daqui vão ficar fazendo o suporte. E essa daqui vai trabalhar junto, porque aqui é a sustentação do campo coletivo. Para que todas as pessoas que estão assistindo possam receber, e não só para elas, irradiar para o sistema delas. Porque se eu quero uma prosperidade divina, eu preciso também que o meu entorno receba essa energia. Claro que cada um vai receber de uma forma diferente, isso não tem como a gente ter controle, até porque a gente está fazendo uma ativação meio que geral para todo mundo. Mas vamos lá. Então, convido a todos a fecharem os olhos. Entrando em conexão com o comando venusiano e todos os seres. Pedindo permissão para conectar com todos aqueles que nesse momento desejam receber essa frequência. E que o que tiver que ser ativado seja modulado para cada pessoa exatamente do jeito que cada um precisa receber. Honiwa. Honiwa. Haja. Ajaramacha Om Shira Hanja Om Shemana Ayachihini Hancheye Hora Hariachayashni Horamachi Kana Hanikereche Horama Ahanie Hanish Ahana O Koreyashi Hanieka Ache Haniema Shiaya Haniachi Otahuana Haniekaracha. Amados irmãos, em conexão nesse momento, eu vos lembro que a prosperidade divina é fruto da verdade, é fruto da coerência interna entre aquilo que dizes, aquilo que sentes, aquilo que pensas e aquilo que praticas. É entrar no fluxo sem resistência, tendo os valores daquilo que é a ética moral mais profunda das leis universais, daquilo que se manifesta na Terra em ressonância com as suas próprias atividades, deixando de lado o medo, as crenças, aquilo que bloqueia o seguir o fluxo da manifestação divina. Essa ativação é para estabelecer a abertura interna da coragem e da verdade, para que, a partir das oportunidades que estão a todo tempo disponíveis, cada um de vós possa escolher trilhar esse caminho sem medo, na confiança do divino e na verdade do coração, em ressonância com aquilo que de fato veio manifestar. Hanacha hanieke, hachayama haniera, hachayarachihe, hanaya, hache, anikanasha, hanierema, Haniara, que a verdade cósmica, que as vossas origens, que o vosso DNA cósmico estejam nesse momento interconectados para que possam acessar a verdade mais profunda daquilo que está dentro de cada ser divino encarnado em missão. A humanidade veio
para viver a prosperidade. Gaia se incoube de servir e de oferecer e contribuir tudo aquilo que a humanidade necessita para vivenciar a felicidade plena. Amados, em ressonância com nosso mestre Sananda Kumara, eu vos trago a verdade de que possuem absolutamente tudo para manifestar o que vieram fazer a partir do momento que conectam a verdade interna com a confiança ao divino. Eu vos despeço com amor e com a certeza do ancoramento da nova terra em cada ser aqui, nesse momento, conectado. Harachakie, Ashiayamacha, Hanyakanieka, Ushuhonayashni, Hanyakarancheya, Hanash Arapache, Hanakuamakchi, Hanyeche, Hacha, Arawoshoye, Honiwa, Honiwa, Honiwa. Gratidão, querida. Magnífico, Raíssa. Magnífico. E ficou num posicionamento das câmeras que a gente pôde observar todo o trabalho, mas magnífico mesmo. Sabe que você me trouxe um presente. Há pelo menos 20 anos atrás eu conversava com seres e a gente tinha a oportunidade de escutar e era exatamente esta linguagem. Que lindo. Só hoje eu fiquei sabendo, mais de 20 anos atrás. Por meses a fio. Eles falavam nessa mas exatamente, você me trouxe um déjà vu enorme, que me deixou muito feliz. Obrigada pelo presente. Gratidão é toda minha. E eu trouxe para você um spray. Esse spray é da conexão arco-íris. É uma conexão, é o spray de conexão venusiana. É pro ambiente. Você pode jogar no teu próprio campo. Ai, gente, que delícia, que cheiro bom. Agora ninguém me segura. Tô descansada, tô energizada. E para ter inspiração antes das suas conexões, para que você esteja alinhada no seu propósito, é a energia venusiana de presente para você, pela essa oportunidade que você deu a esse trabalho material que precisa ser viabilizado. Não é só o campo cósmico, ele tem que encontrar caminhos para chegar às pessoas. Esse que a gente encontra com você também? Esse também. É o produto da sua linha. Exato. Lá no Instagram, Raíssa... Isso, Raíssa Redijaz. Acho que é mais fácil do que passar o site. O site é mandaladeascensão.com.br só. Mas eu acho que o Instagram ele dá um caminho mais fácil de comunicação. Então, fiquem à vontade. É muita honra e alegria que eu vou atendê-los juntamente com a minha equipe. Eu só posso dizer uma coisa para você. Honiwa. Que a paz possa continuar seguindo teus passos e essa luz que você transmite pelo olhar, pela confiança, que ela continue se multiplicando. Obrigado pelo banho de prosperidade espiritual que você nos deu hoje. A gratidão é toda minha, porque eu acredito plenamente no que a gente veio fazer aqui. E eu tenho um compromisso muito verdadeiro com uma mudança de consciência, por uma mudança de consciência livre, com base no amor, com base no aprendizado que não é na dor. É um lugar que nos coloca na alegria de estar aqui e não no desejo de sair daqui, sabe? Porque essa experiência que a gente vive aqui, Suzy, foi construída por nossos irmãos estelares e por nós mesmos. Quando nós entramos nesse sistema, nós escolhemos vir aqui para essa experiência. A gente contribuiu, só que a gente se perdeu. Não existe nada mais importante que a gente resgatar isso. Se encontrar de novo. Que a gente se reconectar com essa verdade. Gratidão. Obrigada, Gratidão. Raíssa. Obrigada a todos vocês, gente. Até sempre. Até sempre.